Estamos aqui, programa Insights com Dani Dutti. Dessa quinta-feira tá realmente incrível, com uma convidada muito especial. Eu espero que você aproveite, assim como eu, desse episódio maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, já se inscreve no canal Programa Insights com Dani Dutti, já deixa o sininho ativado. Eu tô aqui no estúdio Prana Filmes para fazer um programa realmente especial para você. Hoje eu vou estar com Lene Gomes. Ela é advogada, mediadora e facilitadora da justiça restaurativa. Uau, o que é isso? Muita coisa, né? Ela realmente vai trazer um assunto de grande importância. Nós vamos falar sobre Lei Maria da Penha. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, o que abrange essa lei, e ela vai desmistificar, pautar tudo pra gente. Vem pra cá, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada por você estar aqui. Gente, essa pessoa tem um carinho imenso, uma gratidão imensa. Ela já me trouxe várias informações, já me amparou de algumas coisas. Realmente, a Lene, ela é muito especial e ela é uma estudante nata, né? Ela vai se aprofundando, e a sua intenção é muito gratificante conhecer pessoas assim, é realmente facilitar a vida das pessoas e ela é muito especial. Lene, como que você chegou nesse mundo da advocacia, ser facilitadora e mediadora, que não é, né, qualquer um que escolhe esse lado? Conte para nós um pouquinho como é esse seu mundo. Poxa, obrigada pelas palavras primeiro. É um mundo diversificado, eu diria. Lidar com o ser humano, lidar com os conflitos das relações humanas é muito delicado. E, por vezes, eu acredito que a advocacia ela é um pouco restrita. O exercício jurídico processual, ele é muito restrito, ele é muito limitado. E, então, eu fui buscando algo que fosse mais próximo do ser humano, mais próximo das relações, e que pudesse contribuir de forma mais efetiva para as pessoas. Aí então que eu encontrei a mediação e comecei a aprofundar os estudos na mediação, a justiça restaurativa, que estão dentro dos meios alternativos de solução de conflito. Então é quando a gente se afasta um pouquinho do processo, do litígio, e vai aí para olhar para dentro da percepção do ser humano, da subjetividade do ser humano, trazendo um pouco mais de como cada um enxerga o próprio mundo para tentar encontrar uma solução para o conflito. Gente, vocês viram como eu falo que é missão de vida mesmo, quando a gente tem aquele chamar assim, fala, esse é meu propósito, e realmente você faz com excelência. A Lene, ela é sócia da doutora Luciana, que esteve conosco no programa Insights com Dani Dutti, num dos episódios, uma queridíssima. E Lene, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante desafiante, e eu queria que você dissesse, então, o que é essa tal da Lei da Maria da Penha, para que a gente possa realmente entender o que é isso. Então, Dani, é uma lei que está, né, na boca do povo, digamos assim, mas é uma história muito antiga. Embora a lei seja muito recente, ela foi promulgada em 2006, mas todos os problemas sofridos pela Maria da Penha começaram, eu não era nem nascida. Não revele a idade. Então não vou mencionar, tá bom? Ela sofreu agressão do marido, né? Sofreu um tiro e aí ela estava dormindo. Tem todo um contexto. Ele inventou uma história de um assalto para justificar a tentativa de homicídio. Depois que ela ficou internada, ela voltou para casa. Ele novamente tentou matá-la. E no transcorrer ali da recuperação dela e do convívio, ela não conseguiu amparo na legislação, porque na época não havia nenhuma previsão de crime específico para isso. E aí ela começou se aproximando de pessoas familiares, de ONGs, até que ela conseguiu a promulgação da lei, né, essa acolhida do legislativo. E a Lei Maria da Penha, ela veio, mas não para definir crimes. Ela veio para criar um contexto social que nos traga a percepção de, olha, essa conduta não é legal, no mínimo, né? Essa conduta é violenta, essa conduta é fora do padrão, essa conduta é imoral. Porque se a gente pegar a socialização da mulher na sociedade, a gente tem aquele hábito, a mulher fica dentro de casa, é dependente do marido, responsável pela família, pela casa, pela educação dos filhos. É um ambiente mais recluso, né? Ela se vê muito solitária por muitas vezes
e muito envolvida com muitas tarefas, ela tem pouco contato com o mundo exterior. Hoje em dia a gente sabe que já não é mais assim. Sim. E a lei veio para acolher essas mulheres que ainda viviam dentro desse contexto mais restrito, mas não tem o conhecimento, ou melhor, o discernimento de falar, opa, essa conduta não é legal. Isso é algum tipo de violência. Então a lei está aí para isso, para nos mostrar quais são os tipos de violência que são aplicadas em ambiente doméstico, em ambiente familiar e que envolvem sempre as mulheres, né? Que aí a gente vai ter alguns detalhes, se é só para mulher, se não é. A gente vai se aprofundar um pouquinho, porque tem muitas dúvidas sobre isso. Dia 25 agora de novembro é o Dia Internacional do Enfrentamento à Violência Doméstica. Olha só, então acho importantíssimo a gente estar falando sobre isso, porque às vezes a gente acha que é comum. A gente já falou bastante sobre a questão de relacionamentos abusivos ou condutas aí que são imorais, mas até que ponto a justiça ou a lei, né, dentro do Brasil abrange isso, nos protege ou protege só as mulheres ou não? Como que é isso? Eu acho importantíssimo a gente falar sobre esse tema e se aprofundar um pouquinho para que a gente traga clareza. Esse programa é para isso, para que a gente possa ter novas perspectivas, entender melhor sobre assuntos como esse e não simplesmente ficar com uma colcha de retalhos aí, de informações e aí achar que é uma coisa e não é. Né? Bom, falando um pouquinho sobre o crime em si, né? O que está dentro disso? O que caracteriza, então, o que está dentro da Lei Maria da Penha? Eu vou tentar colocar numa percepção menos jurídica. Tá. A lei ela tem bastante pressupostos, né, vários requisitos para a gente definir de fato o crime, e depois a gente faz uma junção com o Código Penal para enquadramento de pena e tudo mais. Mas a Lei Maria da Penha prevê que a violência praticada em âmbito doméstico, então daí tem a percepção do lar, da residência, né, é esse o espaço em que acontece ali o conflito que vai ser acolhido pela Lei Maria da Penha. Entre familiares, então são todos aqueles que se identificam como parentes, né? Sogra é parente, cunhado é parente, fica a dica também. E eu vou deixar então o pessoal curioso, porque eu quero que ela fale sobre tudo isso, o que inclui mais família, né, e outros setores, daqui a pouco. Você topa segurar? Combinado. Então tá, eu vou deixar vocês tudo curioso. Eu espero por você. Agora eu vou chamar os nossos apoiadores. É rapidinho, a gente já volta. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, virem conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço.
Insights com Dani Dutti, com um tema extremamente importante para mim, para você, para nossa sociedade. Eu estou aqui com Laine Gomes, uma querida, falando sobre Lei Maria da Penha. Como que funciona isso dentro do nosso país? A gente estava falando no bloco anterior sobre as pessoas, os integrantes que compõem, né, a caracterização da Lei da Maria da Penha. Então, vou dar a palavra agora para ela dar sequência, que ela está falando sobre família, né? Pai, mãe, sogra, quem mais entra dentro dessa lei? Então, voltando, a gente tem ali a violência em âmbito doméstico, residencial, o lar, envolvendo parentes, aqueles que optam por se tornar parentes, né? Pode ser por afinidade, que hoje em dia a gente tem o parentesco por afinidade, os que escolhem no casamento, a união estável, e a relação por afeto. Então, esses são os 3 principais requisitos para que a gente possa englobar a Lei Maria da Penha. Então, você fala assim para mim, Laine, eu cruzei com alguém no trânsito, briguei e fui agredida por um homem. É Lei Maria da Penha? Não é Lei Maria da Penha. Fica claro. Agora está claro pra gente que não é. Não é. Ok. Mas se acontecer uma discussão do patrão com a empregada doméstica, pode ser Lei Maria da Penha. Então, olha que interessante. São coisas que a gente não sabe? A gente está habituado a relacionar a Lei Maria da Penha só com ex-marido, ex-namorado ou casais que ainda estão juntos, né? Sim. Parece que a gente fala Lei Maria da Penha, vem relacionamento amoroso. Não necessariamente. Podemos ter aí a sogra brigando com a nora, briga de irmãos, mas lembrando que sempre a vítima tem que ser mulher. Em estado de hipossuficiência, o que significa isso? Dependência econômica e vulnerabilidade. Então, quando a gente faz esse pacote, aí o legislador, o jurista, né, o juiz, o advogado, aí eles podem enquadrar na Lei Maria da Penha. Então, homens não entram nessa questão. E agora? E agora a gente precisa entender isso. Vamos deixar isso pro final, será? Combinado. Vamos deixar vocês tudo curiosos. Será que foi? Quem será que é isso? Bom, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Então, que tipos de crimes que são considerados, então, violência moral, a física em si? Como que é? Então, foi agredido verbalmente, fisicamente. Como que é isso? É assim, Dani, todo tipo de violência que possa prejudicar um estado de integridade de saúde. Então, a lei, ela protege sempre algum bem jurídico. O que é o bem jurídico para o legislador, para o direito? Alguma coisa que tem muito valor, que é muito significativa para a sociedade. A vida, a propriedade, a intimidade, a sexualidade, a liberdade, a moral. Então, todos esses bens jurídicos são protegidos pela lei. Quando a gente viola algum deles, a gente tem a violência, que pode ser a violência física, quando eu violo a tua integridade física, quando eu violo a tua saúde. A violência psicológica, quando isso afeta algum aspecto emocional, fisiológico, cognitivo. A violência patrimonial, quando isso afeta os teus bens materiais. Então, você tem alguma subtração, alguma perda ou algum prejuízo no teu patrimônio. A violência sexual, quando você tem a tua liberdade, a tua independência física e sexual violadas, né? Fraudadas muitas vezes. E a violência, agora eu me perdi, violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Faltou a moral. Então, quando a sua honra, a sua moral é violada de alguma forma. Perfeito. Que daí a gente já conhece, né? Injúria, difamação e calúnia. Esse é mais natural da gente entender. Essas são as violências que são abrangidas pela lei e que aí se tornam crimes dependendo da conduta da pessoa. Eles avaliam em termos de intensidade, todo um cenário é avaliado. Todo um cenário. Não tem como a gente falar só da Lei Maria da Penha. A gente precisa falar da Lei Maria da Penha, do Código Penal, do Código Civil, do Código de Direito Administrativo. Por quê? A Lei Maria da Penha, ela é interdisciplinar. Ela veio para trazer medidas preventivas, para tentar coibir esse tipo de conduta.
Então, na própria lei, a gente tem aí vários bens, vários aspectos do direito que são tratados. Eu não falo só de crime. Por exemplo, uma das medidas protetivas que a lei trouxe são do direito administrativo. Se uma funcionária pública, ela sofre violência doméstica, ela tem preferência e ela tem direito a ser removida para uma outra localidade, para uma outra instituição que seja do mesmo ente administrativo. Então, eu tenho uma lei especial penal que está entrando no direito administrativo. A Lei Maria da Penha, ela é bem interdisciplinar nesse aspecto. Então, é complexo, não dá para a gente falar assim só da lei. A gente pega um pouquinho de cada área do direito. É interessante porque não é só uma queixa, um boletim de ocorrência feito. Existe todo um processo que vai ser analisado, em que contexto isso aconteceu, em que intensidade, com quem, como, onde, em que cenário, se realmente se caracteriza ou não. Então não é assim, aconteceu uma violência moral, não é bem assim. Então vamos com calma, nós temos que analisar com calma, com carinho, entendendo como a lei avança dentro dessa análise, desses setores interligados, como você falou. Eu acho interessante, a gente vai falar isso no terceiro bloco, você fique aí, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, assim como eu, sobre a questão, se eu já percebi que eu estou passando por isso, ou conheço alguém que está passando por isso, como devo proceder? Eu acho importante a gente falar sobre isso, a Aline vai falar pra gente no terceiro bloco, fiquem aí. E eu queria, existem pessoas que agem de má fé dentro desse contexto, eu queria saber isso. Você já pegou algum caso, já que você é mediadora, de inventar, de pegar provas? A amiga foi lá e foi a testemunha, sabe? Como é que funciona isso? Como a lei descobre isso? Tem que chamar o CSI. Como é que funciona? Estamos quase, né? Sempre quando a gente lida com o ser humano, a gente tem que ter essa cautela de averiguar realmente os fatos, as alegações. Eu não gosto de julgar se é mentira ou se não é mentira, mas a lei veio para proteger uma condição de vulnerabilidade. Então, a cautela nessa hora, tanto para o policial quanto para o delegado, para a autoridade judiciária, na minha visão, é mais importante eu tomar uma medida cautelatória para proteger aquela mulher que está alegando a violência, que pode estar se valendo de alguma situação que não é real, mas ela pode estar escondendo alguma outra coisa por trás. Então, por exemplo, ela pode dizer, ele me bate todas as noites, quando de fato, na realidade, ele pratica uma violência psicológica. Então ela acha que só se ela apanhar, ela vai ser protegida pela Lei Maria da Penha, mas ela está se sentindo tão acuada, tão ameaçada, que ela vai buscar auxílio, mas ela não fala de fato o que ela está passando. Então, pode acontecer? Pode, mas eu acho que vale a pena a gente analisar o contexto. Por isso um profissional capacitado para estar acolhendo essas pessoas nesse momento, para tentar entender seus históricos, esses cenários é muito importante. Será que a Lei Maria da Penha é só para mulheres ou para homens também? Ficou essa dúvida, a Aline vai responder pra gente no terceiro bloco. Fiquem aí, a gente já volta. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, vim conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço.
Estamos de volta aqui no programa Insights com Dani Dutti. Espero que você esteja gostando do programa, assim como eu. Estamos falando da Lei Maria da Penha aqui com Lene Gomes, um assunto tão importante. Nesse mês, dia 25, agora de novembro, nós temos uma data aí realmente para a gente prestar atenção o que anda acontecendo nos lares e nos convívios, nas relações aí dentro do nosso sistema, dentro da nossa sociedade. Lene, eu queria saber o seguinte, nós falamos disso e eu queria esclarecer isso agora. Percebi que estou passando por algo que a Lene citou aqui, que realmente parece que se caracteriza com Lei Maria da Penha. Ou conheço alguém assim. Quais são as medidas protetivas? O que devo fazer? A quem devo recorrer? Socorro. Pois é, Dani. A primeira medida de emergência, né? Se você tá numa situação de violência ali na hora, estou sofrendo uma agressão, 190. Não tem como a gente pensar em alguma outra coisa numa situação de emergência iminente ou imediata, 190. Se você quer fazer alguma denúncia a respeito de alguma pessoa próxima ou de alguma situação em que há desconfiança de violência doméstica, aí o telefone de acesso, de orientação, de informação e até de acompanhamento da polícia é o 180. E aí no 180 existem os encaminhamentos para centros de apoio às mulheres, aos CREAS, dependendo de cada município, para que as mulheres possam ser encaminhadas para o judiciário para receberem, se for o caso, as medidas protetivas que estão ali elencadas, alguns exemplos na lei. Então, por exemplo, o afastamento do lar, que muita gente conhece, suspensão do porte de arma ou apreensão da arma, dependendo da situação e da profissão do agressor, pensão, se for necessário que a mulher se afaste do trabalho ou se afaste do lar, se houver necessidade dela se mudar, ela tem direito, por exemplo, como medida protetiva, de se afastar no contrato de trabalho formal, da CLT. Então, por 6 meses após o afastamento, ela não pode ser mandada embora. Então, são medidas que a lei trouxe para que essa mulher consiga reestruturar a vida dela, né? Se colocar no meio social mais saudável para que ela possa seguir adiante, né? Para que ela se desvencilhe daquela situação violenta, daquele ambiente prejudicial. Perfeito. É importantíssimo assumir que não está bem, não está legal, está tendo uma agressão. Pergunte para si mesmo como eu estou me sentindo com esse comportamento sobre a minha pessoa. E aí procura o apoio de um profissional para te esclarecer, isso é muito válido também. Não espera chegar nisso, Perfeito. nessa medida protetiva. Se oriente, procure. Às vezes, doutora, ele não deixa eu trabalhar, eu quero muito ser independente, apesar dele me sustentar. Como que é isso? Então, existem profissionais como a Lene, que vai te acolher com o maior carinho, vai te orientar, vai te mostrar os parâmetros que a lei aí te protege, né, para que você consiga realmente olhar mais adiante, fazer um planejamento, enfim, sair desse cenário. Nós não merecemos o sofrimento é uma escolha, eu costumo dizer, né? E a gente pode escolher e decidir uma outra coisa para as nossas vidas. Então, eu queria agora que a gente revelasse, né, se a Lei Maria da Penha é só para mulheres. E aí, Lene, que você falou assim, vou deixar o pessoal curioso. É ou não é só para mulheres, né? Porque existe também um outro cenário. E aí? É um assunto polêmico, muito polêmico. A sociedade mudou muito desde quando a lei foi promulgada, né? No texto da lei, nós falamos só em violência praticada contra a mulher. Questão de gênero, né? O feminino na qualidade de hipossuficiente, de vulnerável. Mas não tem a ver com opção sexual. Okay. Então, só o gênero feminino. E aí você me fala assim, mas e os trans? Sim. Como é que a gente fica nessa situação, né? Então, existem já decisões judiciais que acolhem essas pessoas que se identificam com o gênero feminino. Eba! Então, somos uma sociedade plural e precisamos acolher todos. Ok. Né? Claro que o homem que se identifica como homem, que tem essa condição mais viril, não vai receber o apoio da lei. Não é essa a intenção da lei.
Ok. Mas, se a agressão for ao contrário, existem outras medidas que a gente pode chamar a Lene no outro programa pra contar pra gente, né? Sim. Quando a mulher aqui é mais aqui, o chinelo aqui, ó. Aí a gente pode conversar ao contrário também. Tem isso, não tem? tem isso. Mas não sei se a gente vai falar isso lá em casa, o negócio vai ficar meio complicado. Escarpou dessa mulher aqui, não vamos falar sobre isso não. Lene, onde Mas você é importante. onde você atende, meu amor? Fale pra nós o seu consultório, porque as pessoas te acham. Tá passando nas redes sociais da Lene, já anotem, veja o perfil dela no Instagram. Onde você atende? Conte pra gente. O escritório físico é em Santos, mas a gente também atende online com essa modernidade toda. Trabalho sempre com auxílio de outros profissionais. Então, assim como a Lei, também acredito numa atuação multidisciplinar. Então, a gente precisa de um apoio de psicólogos, apoio de médicos, outros profissionais para tratar aquela relação, aquele conflito, não só profissionais da área de direito. Né? Então, esse acolhimento é sistêmico, ele é multidisciplinar para tentar focar na solução, não só no conflito, não só na lei. Pra atuar junto com as partes envolvidas numa solução mais diversificada e mais própria para cada um. Porque eu costumo dizer que a intenção de se fazer, às vezes, é de um amor em desalinhamento, de como se aprendeu, de como se viu. Existem históricos familiares desses agressores, dessas pessoas. Então eu costumo dizer, não vamos ficar julgando, vamos tentar mediar, entender, facilitar. Às vezes existe amor sim, mas é um amor em desalinhamento. Então obrigada pela profissional que você é, por estar dentro desse contexto e auxiliar tantas pessoas nesses cenários tão desafiantes, né, de tanto conflito, e ter essa disponibilidade de apaziguar, de harmonizar, de conscientizar. Não é para qualquer um. Parabéns por ter escolhido e por trazer para esse mundão essa inspiração de que dá pra gente achar o meio termo das coisas, né? Dá. Eu queria te fazer uma pergunta agora, se você pudesse deixar um legado nesse mundo, e esse legado fosse para um outdoor, em uma frase, que frase você colocaria nesse outdoor? Olha, talvez nem sejam palavras integralmente minhas, mas o conhecimento engrandece a pessoa. E o acolhimento, a proximidade com o ser humano, eu acho que é capaz de mudar muita coisa. Olha só, acolhimento e conhecimento. Muda muita coisa, eu também acredito nisso. Obrigada por você estar aqui, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu. Compartilhem esse programa, porque realmente foi incrível, de grande valia para todos nós. A gente volta na próxima quinta-feira às 8 da noite com novos episódios. Já deixa seu like, compartilhe. Obrigada pela sua presença. Até quinta que vem. Eu amei. Obrigada. Também amei. Linda.